Foi aprovada nesta terça-feira, dia 15 de abril de 2025, uma lei que institui a Política Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal no município de Campo Maior. A aprovação dessa lei aconteceu durante sessão ordinária na Câmara Municipal. O até então projeto de lei é de autoria do presidente da casa, o vereador Wellington Senna, do Partido Republicano. E lá são enumeradas, algumas políticas públicas para que o município adote visando o bem-estar animal, né? Visando o bem-estar animal. E aqui foram disponibilizadas alguns artigos, né, do caso dessa lei. E semanas atrás nós trouxemos aqui no nosso programa uma polêmica dentro de um inciso que estava presente nesse projeto de lei. Esse inciso, eu vou até trazer para você que está nos acompanhando também, para quem nos assiste pela internet, né? A imagem da lei, olha aí, o que dizia. Aí, algumas políticas públicas, olha só. Instituir um programa de cadastramento e identificação animal, instituir um fundo de proteção animal municipal, instituir um departamento de proteção animal, tá aí, versa sobre atividades visando o bem-estar animal. E lá no 13º ponto, 13º inciso da lei, dizia o seguinte: instituir políticas públicas para combater a exploração de animais em trabalho forçado e tração animal. Veja, vou repetir. Instituir políticas públicas para combater a exploração de animais em trabalho forçado e tração animal. Foi levantada a discussão, desde quando ele foi apresentado, no início do mês de abril, sobre esse inciso. Ele estimula ou não estimula o fim do uso de carroças em Campo Maior? Este seria ou não seria o fim da profissão de carroceiros no município de Campo Maior? Veja, instituir políticas públicas para combater a exploração de animais. Como é que aconteceria essa exploração de animais? Via trabalho forçado e via tração animal. Tração animal é a carroça, né? O animal vai lá puxando a carroça. É o transporte por tração animal, é este, né? O que definiria o que seria ou não seria exploração? Seria o peso que seria levado pelo animal? Seria as horas de trabalho do animal? Até onde é exploração, até onde não é? A profissão dos carroceiros estaria ou não estaria ameaçada? Questionou-se sobre isso. E por conta disso, o próprio propositor da lei, presidente da casa, Wellington Senna, voltou atrás e tirou o inciso que falava sobre isso. Ele tirou o inciso, que era o 13º inciso. Vou mostrar aqui de novo. Olha aí. 13º inciso. Instituir políticas públicas para combater a exploração de animais em trabalho forçado e tração animal. Nas redes sociais, o vereador disse que era uma fake news, né? Que estavam querendo divulgar uma fake news, estava saindo uma fake news na imprensa. Eu vou trazer aqui o posicionamento do vereador Devan Eugênio, do PT, ele falando que votou a favor dessa lei, juntamente com vereadores da oposição, mas só votou porque esse inciso em questão, que abre margem para essa interpretação ampla, foi retirado do projeto de lei, certo? Vamos acompanhar a fala agora do Devan Eugênio,
sobre esse assunto. Acompanhe junto comigo aqui dentro do nosso MN Notícias. Eu queria, presidente, para que ver se eu consigo concluir aqui a minha fala e voltar no grande expediente, a sua sensibilidade com relação à mudança na questão da lei de proteção animal. Eu estava muito preocupado. O que é que eu ia dizer para o seu Nonato carroceiro, lá ali no Parque Estrela, no Parque Recreio, obrigado, ali no Parque Recreio, o que eu ia dizer para ele? Que ele não ia poder trabalhar. O que é que eu vou dizer bem aqui para o senhor Antônio Carroceiro? O que é que eu vou dizer para o senhor Nonato? Né? Então eu quero parabenizá-lo aí pela sensibilidade de retirar aquele item que de repente impediria os nossos carroceiros de trabalhar. Tá aí, você então acompanhou a fala do vereador Devan Eugênio, falando que estava preocupado, inclusive o que ele falaria para alguns carroceiros de Campo Maior acerca da lei, enfim. O inciso que foi apresentado, ele foi retirado, né? Mostrando novamente agora para quem nos assiste pela internet. O inciso é esse 13º aí, ó. Instituir políticas públicas para combater a exploração de animais em trabalho forçado e tração animal. O presidente da casa se manifestou e disse que a intenção não era, jamais, acabar com a profissão dos carroceiros. E culpou a imprensa. Vamos acompanhar? Quero que você acompanhe junto comigo esse depoimento. E também dessa casa, de ainda ter dúvida com relação ao nosso projeto que colocamos sobre o bem-estar animal. No projeto, em nenhum momento se diz sobre proibição da profissão de carroceiro. Pelo contrário, lá diz instituir políticas públicas para combater a exploração de animais de tração. Instituir políticas públicas ou políticas públicas é diferente de lei. Lei, elas proíbem qualquer comportamento. Políticas públicas, eles orientam ações para ter um resultado, um objetivo. E é justamente esse o projeto que colocamos, que era para orientar, pelo contrário, ajudar a profissão dos carroceiros, que é uma profissão justa, são muitos pais de família, e gostaria até de me solidarizar pela angústia os quais passaram, pela criação de fake news que colocam em alguns portais, com todo respeito aos portais aqui que acompanham as sessões da nossa Câmara, que vem buscar a informação na fonte dessa casa, inclusive a matéria que saiu foi de pessoas que nem frequentam esta casa, ou talvez de vereadores que se escondem atrás de portais de notícia e não têm coragem de expressar seu momento, sua identidade aqui na Câmara. E esse vereador está aqui à disposição a qualquer momento para esclarecer qualquer dúvida sobre o projeto do bem-estar animal. Passaremos de notícia e não tem... Tá aí, então, acompanhamos o trecho desse depoimento, dessa fala, né, do presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, vereador Wellington Sena. E aí o vereador culpou, então, a imprensa, né, citou um portal, no caso, e também deixou a entender aí que o suposto meio de comunicação estaria de conluio com algum vereador, que na intenção de prejudicá-lo e de prejudicar a tramitação da lei, teria inventado essa questão, teria falado sobre isso, levantado essa hipótese para gerar uma discussão que não seria a verdade. Foi o que disse o vereador. E ele falou, ele falou realmente o que está no texto, né? Mas foi tirado, vereador, né? Foi tirado. O inciso em si, ele foi tirado. Devido à polêmica, ele foi tirado. Vou repetir aqui a leitura do inciso.
instituir políticas públicas para combater a exploração de animais em trabalho forçado e tração animal. Realmente, o texto ele não fala sobre proibir a profissão dos carroceiros, mas ele fala em combater a exploração de animais em trabalho de tração e em trabalho forçado. Até onde é exploração? Essa que é a questão que eu estou querendo refletir junto com você que está me ouvindo, me assistindo agora. A partir de quando é exploração? Uma pessoa, o carroceiro que cuida bem do seu cavalo, do seu burro, do seu jegue, enfim, do seu jumentinho, que dá comida, que limpa ali, que faz um frete ali carregando, seja areia, seja cimento, seja ajudando numa mudança. A partir de que momento é exploração? Seria o quê? Seria o número de quilos que esse animal iria carregar? Seria o número de horas que ele iria trabalhar, né? Junto com o seu dono, seu carroceiro? Seria, a exploração seria ele trabalhar normalmente, mas o carroceiro não dá água, não dá alimentação? Isso seria a chamada exploração animal? Veja, causou uma certa dúvida no artigo, aliás, no inciso, tá? No inciso 13 da lei. E por isso, o vereador, presidente da casa, Wellington Senna, entendeu por tirar esse inciso, submeter para o plenário, e aí sim o projeto foi aprovado por unanimidade entre os vereadores presentes. Nós temos a fala novamente do Devan Eugênio, quando ele faz a resposta ao vereador Wellington Senna sobre a retirada, no caso, a retirada desse inciso. Vamos acompanhar. Senhor presidente, com relação ao item que foi retirado da questão do bem-estar animal, eu quis aqui parabenizá-lo pela atitude, pela exclusão do inciso 13, que falava instituir políticas públicas para combater a exploração de animais em trabalho forçado e tração animal. Eu não quero aqui responsabilizar os portais que foram e discutiram esse assunto, né? Eu quero mais uma vez parabenizá-lo pela sensibilidade. Nós conversamos em offline de que nós deveríamos mudar o texto, mas graças a Deus, ser bem assessorado, e foi excluso o inciso 13º, que deixava dúvidas em relação se o caboclo velho carroceiro, se meu amigo Cabaça, lá da Água Azul do São João, se ele ia poder continuar trabalhando. Eu fiquei preocupado e o alertei. Os nossos pares, conversei com o nosso líder, Hamilton II, se estivesse a lei no formato que foi colocado, nós nos posicionaríamos contra. Porque ali havia uma preocupação maior com o burro do caboclo. Quem é que ia dar de comer para esse caboclo? Quem é que ia dar de comer para o burro? E nós iríamos criar um problema maior, porque ia ficar o caboclo desempregado, o cabaço ia ficar desempregado, o senhor Antônio Carroceiro ia ficar desempregado, e ainda ia ter que dar de comer para o burro. E aí ia sobrar para a Sociedade Protetora dos Animais. Acima de tudo, eu quero dizer que sou sensível à causa animal, mas eu estou aqui representando o povo de Campo Maior. Eu represento o Cabaça, eu represento o senhor Antônio, eu represento o senhor Nonato. Por isso que eu parabenizei Vossa Excelência. Eu fiz foi parabenizar pela sua atitude, pela sensibilidade de excluir o item. Você parece que é uma parte, não? Bom, então assim, eu fico aqui satisfeito com o que venho falar e peço a Vossa Excelência que nós estamos aqui para puxar o debate, discutir.
Nós estamos aqui para conversar, nós estamos aqui para discutir, nós nos damos muito bem, evidentemente. Eu ligo para Vossa Excelência e digo: presidente, nesse formato nós não votaremos a favor. É assim, amigo segundo? Então, eu quero mais uma vez parabenizá-lo pela sensibilidade. Se gerou polêmica, se gerou dúvida, então você fez correto em excluir o inciso 13º, que falava e deixava dúvida se iria ou não iria impedir o caboclo de trabalhar. No mais, é pedir a proteção divina que Deus... Então ouvimos a resposta do vereador Devan Eugênio diante dessa situação. Então, de um lado, o presidente da Câmara, propositor da lei, Wellington Senna, disse que, na verdade, não interessava a ele pedir o fim da utilização de carroças, o fim da profissão dos carroceiros. Ele disse que nada disso. Ele disse que isso foi uma fake news que foi divulgada pela imprensa, né? E que não era sua intenção. De outro lado, o vereador Devan, no uso da tribuna, disse que os vereadores de oposição só votaram a favor do projeto devido à retirada deste inciso. Inciso esse que abre margem para uma interpretação. Não tem como dizer que não abre. É claro que abre. Combater a exploração de animais em trabalho forçado e tração animal. Como é que eu vou combater a exploração de animais em trabalho forçado e tração animal? É fiscalizando a quantidade, o peso que o animal vai carregar? É fiscalizando o número de horários que o animal vai trabalhar? É fiscalizando se o animal está sendo bem alimentado, está recebendo o cuidado necessário, está sendo banhado? Enfim, devido a toda essa situação polêmica, né, e até ao pedido dos vereadores de oposição, o vereador propositor retirou esse 13º ponto, e aí então o projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal e segue agora para sanção do prefeito, que pode, claro, aprovar, pode sancionar, como também pode vetar.